Sabia que nós temos um prazo de validade sobre a Terra? Sabe qual é o nosso prazo de validade? 24 horas. O teu prazo, você é um produto perecível. Não é verdade? Já percebeu isso ou não? Amados, um dia as forças falham. Hoje à tarde eu fiz uma visita no hospital, uma irmã lá da igreja, o pai dela tem quase 100 anos de idade, e amputaram um pedaço da perna dele, estava hospitalizado. Eu fui lá visitá-los, fui lá com eles e eu queria ainda, eu já um tempo atrás já tinha orado com ele, tinha entregue a vida para Jesus, mas eu queria me certificar mais uma vez e ouvir dos lábios dele declarando o senhorio de Jesus, e fui lá visitá-lo. E ali, visitando, orando com ele, um chora daqui, outro se emociona dali, e era uma enfermaria, do lado tinha um senhor meio dormindo assim, deitado ao ladinho. Daqui a pouco, quando ele viu, ele se sentou na cama. Eu terminei de orar e disse: pastor, por favor, venha orar por mim aqui. Venha orar, chorando. Eu perguntei: de onde o senhor é? Ele falou: sou de Campo Largo. Qual é o seu nome? O nome é tal. Eu falei: eu conheço Campo Largo. Daí ele começou a citar nomes, no fim conhece esse, conhece aquele, conhece aquele. Ele falou: eu logo vi que o senhor era pastor quando entrou aqui. Ore por mim, pastor. Eu perguntei: o que aconteceu? Ele falou: estou largado nesse hospital, minha mulher me abandonou, meu filho é advogado e foi embora, minha filha está na praia faz não sei quantos dias, não veio me visitar, eu tenho que ficar mais uns 10 dias aqui, não sei o que vai me acontecer, ora por mim, pastor. E aí chegou a irmã da igreja: olha, ele já confessou Jesus. Daí ele falou assim: 3 vezes, pastor. Oramos com ele ali, e foi aquele momento de glória, sabe aquela... Mas por que eu estou contando isso? Amados, nós temos um prazo de validade. Faça valer a pena a sua vida sobre a terra. Deixe-se gastar por Jesus. 2014 é aquele ano assim que você vai ficar marcado na história de tanto testemunho que você tem para contar de como Deus usou a sua vida. Amém? Mas eu quero trazer uma palavra sobre um outro texto, só me lembrei disso, foi para aquecer o seu coração. Acompanhe comigo, se você está aí com o seu aplicativo, sua Bíblia, em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Ou no telão você pode acompanhar. O tema daquilo que eu quero falar com você, eu gostaria assim que você e eu, que nós como igreja, registrássemos isso para 2014. Duvide das suas dúvidas. Nós vamos falar bastante esse ano sobre fé, sobre crer em Deus. Vamos falar bastante sobre reis e sacerdotes. Na verdade, eu tinha até preparado outra palavra, mas mudei para hoje à noite. Oportunamente eu quero falar um pouco mais sobre reis e sacerdotes. Mas hoje eu gostaria de dar essa ênfase para você e para mim. Duvide das suas dúvidas. Vamos ler essa narrativa. Eu sei que você conhece, eu sei que vai edificar as nossas vidas. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, a Bíblia nos diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Versículo 25: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Versículo 29: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Duvide das suas dúvidas. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Glória a Deus por essa leitura. Amados, que experiência maravilhosa, que momento extraordinário entre Jesus e
Pedro, na verdade, você já tentou andar sobre as águas? Não. Eu lembro de um amigo meu, nós estávamos na piscina uma vez, e disse: pessoal, sai da frente, agora eu vou andar nas águas. Fechou o olho, fez aquele ar de santo assim, mas afundou mais ligeiro, né, assim, sabe? Já tentou fazer isso ou não? Sabia que está escrito na Bíblia que Pedro andou sobre as águas e é um modelo para você e para mim? E eu gostaria de aplicar aos nossos corações, amados. Como uma pequena introdução apenas para você entendermos, um pouquinho antes desse episódio, aconteceu um grande milagre da multiplicação dos pães. Você conhece o texto? O Senhor Jesus, ele pegou uma situação de fome, uma situação de limitação, de frustração, e transformou em uma situação de bênção, né? A limitação foi transformada em um grande banquete. Todos nós conhecemos essa história. Eles passaram de uma tensão para uma grande exultação naquele momento. Fominha apertando e depois todo mundo de barriguinha cheia. Na verdade, Deus, Ele faz assim conosco. Você já percebeu isso? Não existem lutas. Se você olhar para esse ano que passou, quantas adversidades, quantas situações surgiram, e Deus interveio e fez um milagre. O simples fato de você e eu estarmos num culto, numa noite como essa, já não é um milagre. É que eu estou pensando, é um milagre. Pensando em você, é um milagre. Não é verdade? Favor de Deus. Mas você percebe o que Jesus faz com Pedro e seus discípulos? Logo depois dessa grande comemoração, eu consigo imaginar Pedro e os discípulos talvez: mestre, vamos soltar fogos de artifício hoje, vamos fazer uma ceia, porque a vitória foi extraordinária. E foi mesmo. Só que Jesus já os obriga a entrar no barco para uma experiência ainda maior. Eu estava meditando e orando sobre isso. Você já percebeu que Deus nos empurra para um novo ano? Você já não passou um pensamento: Deus, não tem a opção de pular, eu vou ficar stand-by esse ano, Deus. Vai dar uma folga. Em 2015 o Senhor me acorda. Põe num frasco de nitrogênio, em 2015 o Senhor me acorda. Já percebeu que não tem essa opção? Nem tempo que não vai dar certo. Deus, Ele nos empurra para o próximo ano. Não tem opção. Daqui a pouco começa 2014. A grande questão é: como você quer chegar ao final de 2014? Muitas pessoas nessa época fazem algumas canções e amaldiçoam o ano que está terminando. Já viu isso ou não? O tempo que você era no mundo era assim, não era? Ih, adeus ano velho, tomara que acabe logo, essa desgraça, e não sei o quê, e o governo. Mas conosco não é assim. Deus, obrigado pelo que aconteceu em 2013. Deus, eu estou pronto para aquilo que tem em 2014. Aprendendo aqui com Pedro, amados, o que Deus tem preparado para nós normalmente nos surpreende. Em alguns momentos nos surpreende de tal maneira que gritamos de medo e achamos que é um fantasma. Foi o que aconteceu com os discípulos. Jesus nos levou para um momento novo da vida deles, uma experiência que nos levaria a crescer mais em Deus. Eles achavam que era um fantasma. Você já viu um fantasma? Aqueles filmes de terror que você assistia, né? De noite, ficava lá roendo a unha. Era um fantasma. Por não discernir o que estava acontecendo. De novo, orando e preparando essa palavra, Deus me colocava no meu coração para falar para os pais. Pais, não se assustem com o que Deus vai fazer na vida dos seus filhos em 2014. Não se espantem. Alguns pais vão achar que o seu filho viu um fantasma. Não é possível. Orar tanto, ler tanto a Bíblia, orar em línguas. Nem eu oro em línguas. E essa criaturinha já está orando em línguas, e não só isso, está profetizando, está interpretando. Não se assustem, não se intimidem, muito menos assustem o seu filho. Deixa Deus surpreender a tua casa. Mas é interessante que os discípulos, eles estão lá no barco, ainda pensando no milagre, aquela coisa toda, e a multiplicação dos pães. E Pedro: olha, eu peguei um filezinho de peixe lá, é porque você não pegou? Que eu, meu era milanesa. Estava ali conversando e tal. E as ondas começaram a se levantar, o negócio começou a ficar meio desajeitado. A vida não se levanta algumas ondas de vez em quando. Por mais que você tenha feito o teu planejamento em 2014, eu imagino que ninguém planejou turbulências. Mês de abril, usar o plano de saúde, ver como é a ambulância por dentro. Ninguém planeja isso. Na verdade, conhecer a UTI por dentro, ninguém planeja.
Só que mesmo sem você e eu planejarmos, os ventos vêm, as tempestades se levantam. Amados, a boa notícia é que Jesus anda sobre tudo isso. Sabe para onde Jesus estava indo? Em direção aos discípulos. Amados, o privilégio que você e eu temos é adentrar no novo ano e Jesus vindo na nossa direção é indescritível. Quantas pessoas, passei hoje à tarde ali na Visconde do Guarapuava, tem uma loja de fotos, tem uma fila de pessoas colocando fotos, nada contra. Aliás, se você soltar só os coloridos, mas será que a sua esperança está nisso? É interessante. Jesus vem em sua direção. Amados, olha que interessante. A Bíblia, ela declara em Hebreus, gostaria de colocar esse telão, Hebreus 11, 1 a 6. Eu quero chegar no ponto de você duvidarmos das nossas dúvidas. Veja o que a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Até o 6. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amados, Pedro, os discípulos estão lá no barco, e Jesus tem falado sobre o assunto fé. Toda a Bíblia fala sobre o assunto fé. Todo ser humano ele se depara com uma decisão: crer ou não crer, aceitar a palavra de Deus ou duvidar da palavra de Deus, crer no impossível ou dar um passo para trás. Amados, Pedro está ali e Jesus estava ensinando uma lição extraordinária para esse homem e para todos nós. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus se dirigiu em direção aos homens. Amados, Jesus, ele sabe como subjugar a natureza e as situações da nossa volta. É interessante, amados, que depois que os discípulos gritam de medo, achando que era um fantasma, Jesus ele declara uma frase que só essa frase, para 2014, já seria assim, para resolver a nossa vida. Jesus diz o quê? Não tenha medo. Maravilhoso. Quem mais pode dizer isso? Quem mais pode dizer? Será que o Roberto Carlos, com show de 180 anos, ninguém pode dizer isso. Só Jesus pode chegar, afirmar, e ele cumpre o que promete. E Jesus diz para você e para mim, para este ano: não tenha medo. Não se atemorize. Mas é que você não conhece a minha situação, você não sabe como eu terminei esse ano. Não tenha medo. Mas tem um caos na minha casa. Não tenha medo. Mas é a palavra de Deus. É interessante, amados, que aqui Jesus já começa a propor fé ou dúvida. Quando ele diz não tenha medo, imediatamente você e eu estamos no chamado vale da decisão. Eu creio e recebo, ou eu duvido? Não, acho que não. Bem certinho, eu vou sair e vou fazer uma simpatia só para garantir. Eu vou comer alguma comida que não se está atrás, ensinando, não sei o quê. Não comigo lá, só serve comigo lá, mas vamos para garantir mesmo. Não tenha medo. É a palavra de Deus. Amados, Jesus diz isso e Pedro está olhando e olhando aquela situação e ele diz: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E Jesus libera outra palavra.
Ele já disse, não tenha medo, e agora Jesus diz, Pedro, venha. É maravilhoso. Mas olha o Deus que você servimos. E a Bíblia diz que Pedro botou um pezinho para fora, botou outro, os outros discípulos ali todos olhando. Jesus a uma certa distância, o mar estava agitado, diz a Bíblia. E a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Sabe o que Deus tem para a sua vida para 2014? Andar sobre as águas. Agora, sobre toda e qualquer situação e circunstância. Muitas pessoas zombam e criticam de Pedro. Ah, mas ele afundou, mas ele foi o único que está escrito na Bíblia, além de Jesus, que andou sobre as águas. Ele começou a caminhar, mas ele caminhou como? Em cima da palavra de Deus. Amados, quando dizemos que em 2014, quando a Bíblia diz não tenha medo, não é confissão positiva, não é uma palavra de sorte, é a Bíblia que diz isso. E eu preciso colocar a minha fé na palavra de Deus. Muitas pessoas, quando estão virando o ano, fazem promessas, propostas, projetos, mas eu pergunto para você, o que é melhor? Você ter um super plano de saúde, ou você ter Isaías 53:5, que diz que Jesus, pelas suas feridas, você já foi sarado? O que é melhor? Eu pergunto para você, o que é melhor? Ter uma super conta bancária, ou você ter a sua exposição em Hebreus 13:5, que diz, não te deixarei e não te desampararei? O que é melhor? O que é melhor? Você e eu pularmos 7 ondas, jogar uns copos de leite na água e receber umas velas, talvez um frango e porque não um champanhe, não sei o quê. Ou você ficar com a palavra de Jesus que diz, a minha paz vos dou. O que é melhor, amados? O que é melhor? Você e eu entrarmos naquela fila miserável da loteria esportiva, ou crer no Deus do impossível? O que é melhor? Mas Pedro está naquela decisão, e o que eu faço em ano novo? Senhor, eu não sei se eu pulo 7 ondas ou se eu ando sobre as águas. O que eu faço? Pedro, ande sobre a minha palavra. Mas a Bíblia diz que Pedro ele está andando ali, eu não sei quantos passos ele deu, mas eu imagino o espanto dos colegas dele, né? Mas tu vê que deu certo. O homem está andando sobre a água. Mas Deus quer espantar as pessoas à sua volta também com aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Nada a ver que o fulano virou um pregador, nada a ver que aquele outro virou um empresário, nada a ver que a casa dele restaurou, nada a ver que o filho voltou, nada a ver que foi sarado. Deus quer espantar as pessoas à sua volta com aquilo que Ele quer fazer em você, a partir do momento que você crê na palavra dEle. Na palavra dEle. Como diz o exercício do pastor Felipe, eu vejo um livro lá atrás, um outro da igreja que trabalha com transporte. Eu fico olhando, eu não sei como você é, mas acho que Deus está me mexendo tanto em nós. O que Deus tem dado é pouco até agora, em comparação com o que Deus vai me dar. Mas assim, é muito mais. É muito mais. É muito mais. Em números, em funcionário, em bens, em ministério. Sabia que Deus vai levantar vocês para aconselhar casados? Bate o papo de Deus com Paulo e Bela, fala onde vocês vão aconselhar casais. Mas Deus, Ele não investe em tudo. Deus tem mais. Eu vejo um irmão lá no táxi, eu consigo ver uma fila de táxi, todos os Deus trabalhando para você. O táxi tem sendo liberado sempre organizado, mas é muito assim. Amados, não tenha medo. Mas isso é confissão positiva? É a palavra de Deus. Ele disse, eu não vou te deixar nem te desamparar. A Bíblia diz que vai abrir as janelas do céu. Eu não sei o que você imagina quando fala abrir as janelas do céu. Eu penso na chuva, mas é mais do que a chuva. São bens e riquezas do ministério próximo, o ministério que avança. Mas Pedro está andando sobre essa palavra e está vendo as promessas. Deus, são bens e riquezas. Deus,
saúde, Deus, paz, restauração. Ele está andando sobre aquela palavra. A Bíblia diz, e Jesus diz, venha Pedro, venha. Pedro está olhando para Jesus. Até que, já ouviu uma história quando alguém vai falar bem de uma pessoa, mas no fundo ela fala mal, ela diz assim, olha, o Matias é uma bênção. Já viu isso? Ela até dá uma elogiadinha no mas Pedro estava no sucesso total agora. Hashtag partiu Jesus sobre as ondas. É só chegar, é só abraçar. Mas a Bíblia diz que de repente ele tirou os olhos de Jesus, olhou para o tamanho das ondas e começou a glu. Por que a Bíblia conta isso? A Bíblia não poderia ter parado da história de sucesso de Pedro aqui? Poderia. Pedro andou sobre as águas. Só que de repente, por quê? As ondas, elas mesmas não mudaram. Jesus era o mesmo. A palavra era a mesma. Sabe o que aconteceu? Sabe qual é o vírus que sempre está nos mandando? Um bichinho chamado dúvida. Mas em 2014, duvide as tuas dúvidas. A palavra que Deus liberar sobre você, creia e não abra mão. Caminhe até o final, até você ver as promessas cumpridas. Mas você está demorando para chegar até Jesus. Caminhe mais um pouco. Olhe para Jesus. Creia nas promessas da Bíblia. A Bíblia, ela relata 2 momentos dramáticos da vida de Pedro em que ele duvidou. Esse é um deles, e que levou ele a afundar. E outro momento dramático da vida de Pedro, quando ele foi confrontado se ele conhecia Jesus na noite da crucificação, e ele disse, eu não conheço, eu não sei quem é. Por quê? Medo, dúvida. Isso produziu nele lágrimas, angústia. Amados, a dúvida sempre gera dor. Sempre gera dor e tristeza. Você enfrenta algum problema na sua vida, na sua casa, alguém vem e traz a palavra de Deus, seja na área física, emocional, financeira, a área que for. E você está apegado àquela palavra. No momento em que a dúvida se instala, não, mas o Jornal Nacional disse que isso vai ser ruim, o médico disse que não vai dar certo, o outro, a dúvida se instala, isso gera dor, tristeza. Mas a Bíblia diz também que houve pelo menos 2 momentos extraordinários na vida de Pedro que ele creu. Quando Jesus perguntou, quem disse aos homens que eu sou? O que é que Pedro disse? Tu és o Filho de Deus. Não dá a impressão que ele não teve muito tempo de pensar? Zé, tu és o Filho de Deus. Você já percebeu que a Bíblia não nos convida a pensar muito, mas sim a crer muito? Pensem nas promessas, não, creiam nas promessas. Um outro momento fortíssimo na vida de Pedro, Atos capítulo 2, depois que o Espírito Santo derramado, a Bíblia diz no versículo 14 que ele se pôs em pé e começou a pregar. E ao final daquela pregação, 3.000 pessoas se converteram. Pessoas daquelas que tinham crucificado Jesus. Você percebe que a fé eleva para lugares altos. Esse ano de 2014, a situação que aparece diante de nós, primeira opção, crer em Deus. Última opção, duvidar das promessas de Deus. Comece a crer na obra de Deus na sua vida e na sua casa de uma forma ainda mais extraordinária. Amados, a Bíblia diz, eu quero encerrar, gostaria que colocasse o versículo 30, Mateus capítulo 14, versículo 30. A Bíblia diz que Pedro estava andando sobre as águas e quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Eu quero encerrar exatamente com essa frase, Senhor, salva-me. Se você olhar para mim, do histórico de vida, eu tenho abundância de dúvida. Muitas situações difíceis que eu deveria ter crido, eu não criei, me levou para um lugar de tristeza. Pedro, ele podia estar, ele estava aqui triste consigo mesmo, porque ele sentiu que o camisolão dele começou a ficar molhado e aquela água que estava meio geladinha
ele começou a afundar. Você sabia que Pedro podia ter nadado de volta do mar? A Bíblia diz que ele era um pescador. Qual é o pescador que não sabe nadar? Ele podia ter dado umas meia dúzia de braçadinhas ali e voltar para o barco. Sabe o que significa? Significa exatamente a atitude que nós muitas vezes tomamos quando devemos dar mais um passo de fé. Ele desistiu, não vou mais insistir nisso, não vou mais orar por isso, não tem jeito mesmo. Eu vou voltar para o meu barquinho mesmo, é assim mesmo, eu quero ser assim, vai morrer assim. Só que Pedro, ele dá um pulo do gato aqui, ou melhor, uma inspiração do Espírito Santo, e diz: Senhor, salva-me. E o que a Bíblia diz? Que Jesus pegou ele pela mão e os dois voltaram como para o barco? Ou você acha que Jesus pegou Pedro nas costas e o amarrou no quartinho, achou uma bola? Jesus pegou pela mão. O que eu quero dizer com isso? Por mais que você e eu já tenhamos nos frustrado com algumas situações, é tempo de se lançar em Jesus. Não voltar para trás. Não voltar para aquela vida de pouca oração, de pouca leitura bíblica, aquela vida de ficar tomando cerveja, de ficar só vendo televisão, não sei o quê. É tempo de se lançar ainda mais em Jesus. Senhor, salve-nos, Senhor. Nós concluímos aqui Jesus estende a mão para esse homem. E Deus quer estender a mão para você e para mim esse ano de uma forma extraordinária. Ele quer que você caminhe sobre as águas. Alguns milagres, eu pessoalmente, e nós como ministério, temos orado por algumas pessoas aqui da igreja, insistentemente, e nós não vamos parar enquanto não acontecer. Existem algumas situações de muita dor que eu sei que aflige os membros da igreja. Nós temos orado por você, para que toda a tua família se renda a Jesus. Cara, mas a água já passou do nariz aqui. Lance-se em Jesus, não duvide mais. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Esse é o ano de você caminharmos sobre as águas, alcançarmos o todo de Deus para nossas vidas. Amém, amados? Convido você a ficar em pé, por gentileza. Você e eu somos pessoas que andamos sobre as águas, baseados na palavra de Deus. Se você é empregado numa empresa, se prepare para ser promovido. Se você tem a sua empresa, se prepare para ter mais uma. Se você quer abrir uma empresa, se prepare para abrir. Se você está buscando a restauração da sua família, comece a fazer planos, comece a comprar uma Bíblia nova para dar de presente já para o novo convertido na sua casa. Esse é o ano de uma grande colheita. É ano que nós governarmos sobre as afrontas do diabo, sobre as agressões do diabo. Amém? Feche os seus olhos, por gentileza. Eu quero orar por você nesta hora. Pai Celestial, muito obrigado por podermos cuidar esse ano aqui em comunhão uns com os outros e na tua presença, Espírito Santo. Pai, sabemos que a tua palavra ela aquece os nossos corações, ela nos leva, Senhor, a crer uma vez mais, a erguer os nossos olhos e contemplar o impossível. Pai, eu sei que nesta hora estão sendo feitas orações ao Senhor nesse lugar. Pai, algumas orações já há algum tempo esquecidas, outras desistidas. Mas, Pai, a oração que está sendo feita nesse lugar ao Senhor, eu quero pedir que este ano, Pai, o Senhor esteja respondendo para o meu irmão que está orando pela sua esposa, para a minha irmã que está orando pelo seu marido, para esse pai, essa mãe que ora pelo seu filho, sua filha, esse pai de família que ora pelo seu trabalho, sua empresa, seu negócio, esse ministro que ora pelo seu ministério. Pai, libera dos céus, Pai, o teu milagre. A tua palavra diz que o Senhor faz mais do que nós pedimos ou pensamos, Pai. Eu declaro que esse é o ano de surpresas, Pai, o ano de delícias para cada um que aqui está. É tempo de andar sobre as águas, é tempo de governar sobre a terra, é tempo de ser cabeça e não mais calma, é tempo de você usufruir do melhor do Senhor e do melhor da terra.
pelo Espírito Santo. É tempo de ser usado pelo Senhor Jesus para curar os enfermos, para aconselhar pessoas, para restaurar vidas. Roberto, o Senhor mostra você, Ele pega você pela tua mão, está levando você para um lugar mais alto dele. Aquilo que você já tem feito lá na tua empresa é só o começo. Aqueles teus colegas de trabalho que Deus vai fazer. É o tempo de uma grande colheita, o tempo de vencer algumas áreas antigas. Eu consigo ver esse menino como ganhador delas, desse tamanho. Alguém que nunca vai se desviar dos caminhos do Senhor. Se prepare para um ano extraordinário. Os teus pés estão firmados sobre a rocha, que é Jesus. Nunca duvide disso. Você foi comprado por alto preço. A tua vida é preciosa aos olhos de Deus e também dessa igreja. Espírito Santo. Espírito Santo, obrigado porque eu posso ver pessoas aqui sendo usadas pelo Senhor como ainda nunca foram, para ganhar almas, para curar pessoas. Muitos aqui vão viajar esse ano. Viajar por causa do Evangelho. Viajar de férias é bom, mas você vai viajar por causa do Evangelho. Emerson, continue cuidando daquilo que o Senhor te deu. Pouco tempo mais, vou te colocar num lugar que você nunca imaginou, nunca sonhou, diz o Senhor. E sabe o que o Senhor vai confiar a você? Pessoas, vidas. Algumas pessoas aqui têm alguns sonhos ministeriais. E o Senhor Deus vai dizer como isso poderá acontecer. Deus conta que eu vou estar na frente de uma multidão para dar um testemunho, para fazer uma oração. Se prepare. Se prepare para o impossível de Deus. Assim como Deus multiplicou os pães e os peixes de uma hora para outra, assim como Pedro nunca tinha planejado andar sobre as águas. Se prepare para esse ano, para andar sobre as águas e para multiplicar os pães e os peixes para as multidões. O mundo precisa, o mundo carece de pessoas como você, cheias do Espírito Santo. Pai maravilhoso é o Senhor. Eu sei, Deus, que o Senhor nos toma pela mão direita. Eu sei, Senhor, que o Senhor nos conduz. Cada dia desse novo ano que está começando, uma vez mais, expressamos a nossa gratidão, Deus, pelo ano que fica. E declaramos a nossa expectativa acerca desse